Oi, pessoal. A aula de hoje é sobre as medidas de tendência central. Então, o que significa essas medidas de tendência central? O nome, na verdade, ele já diz um pouco para a gente o que isso significa. Medidas são valores, de tendência central, que eles tendem ao centro, tá? Então, a estatística trabalha com diversas informações. Dentre todas as informações, podemos retirar valores que representem, de algum modo, todo o conjunto. Esses valores são denominados medidas de tendência central, tá? Então, a gente vai, com um único valor, determinar todo esse conjunto. Existem alguns tipos de medidas de tendência central. Hoje a gente vai ver dois, que são as médias. A média aritmética simples e depois a gente vai ver a ponderada também. Então, o que seria a média aritmética simples? Ela é determinada pelo resultado da divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números somados. É dada através da equação. Então, eu tenho aqui a média aritmética. Ele pode vir representado só por um x, com um tracinho em cima também, tá? Isso não vai influenciar no resultado. Ele é a soma de todos os valores dividido pelo número de valores que apareceu, tá? Vai ficar mais claro um pouco aqui agora através dos exemplos. Então, nós temos o primeiro aqui. Calcular a média aritmética entre os números 3, 4, 6, 9 e 13. Então, a gente vai montar aqui a equaçãozinha. Então, eu tenho que a minha média aritmética vai ser igual à soma desses valores aqui. Então, eu tenho 3 mais o 4 mais o 6 mais o 9 mais o 13. Tudo isso tem que ser dividido pelo total de valores. Quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou dividir por 5. Agora, é só fazer a soma normal aqui em cima, tá? Então, nós temos que a média aritmética vai ser igual, tá? Aqui, 3 mais 4, 7. 7 mais 6, 13. 13 mais 9, 20. E 2, 22 mais 13, 35, né? 35 dividido por 5. 35 dividido por 5 vai me dar a média aritmética desses números. 5 vezes quantos que dá 35? 7. Tá? Então, a média aritmética desses números que tem aqui, ele é representado por 7. Ah, mas o 7 não estava aparecendo nesses números aqui, tá? Mas ele é que representa todo esse conjunto. Ele é a média desses valores aqui. Vamos para mais um exemplo sobre média aritmética simples. Esse aqui caiu na PUC do Rio. Fala assim: as notas de uma turma de alunos no teste de matemática foram 10, 10, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 4 e 2. Qual a média da turma? Então, mesma coisa, essa aqui tem alternativas. Então, a gente vai fazer primeiro, depois a gente vai observar as alternativas. Então, eu vou somar tudo isso aqui. Então, vai ficar lá 10 mais 10 mais 9 mais 8 mais 8 mais 8 mais 7 mais 7 mais 4 mais 2. Tudo isso tem que ser dividido pelo total de números que apareceu. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, dividido por 10. A média aritmética vai ser igual. Se eu somar todos esses valores aqui em cima, vai me dar 73. Tem que continuar sendo dividido pelo 10. Lembra que quando a gente divide o número por 10, por 100, por 1000, na verdade eu só ando com a vírgula, né? O 73 aí não tá aparecendo vírgula, é como se a vírgula dele estivesse aqui no final. Então, se eu tô dividindo por 10, ele vai andar uma casa decimal. Vai me dar o 7,3. Se não lembrar da regrinha, faz a divisão normal. 73 dividido por 10, que também vai achar o 7,3. Ou seja, a alternativa correta é a letra E, tá? Vamos para o 3, que também caiu na Universidade de Paraíba. Fala assim: um atleta participou das 3 provas de uma determinada competição. Suas notas nas 2 últimas provas foram, respectivamente, o dobro e o triplo da nota da primeira.
Sabendo que a média aritmética das 3 notas foi 28,6 pontos, é correto afirmar que a nota da primeira prova foi. Esse aqui ele deu o valor da média, tá? E ele não deu nenhum valor, ele só falou que a segunda era o dobro da primeira e a terceira era o triplo. Então, tudo relacionado à primeira. Como a gente também não sabe a primeira, então a gente vai colocar assim. Vou fazer uma observação aqui. A primeira nota, então, que eu não sei o valor dela, eu vou representar por x. A segunda nota, ele disse que era o dobro de x, 2x. E a terceira nota é o triplo, então 3x. Esses são os valores que a gente vai trabalhar. Como eu tenho o valor da média aqui, então eu posso montar ele assim, ó. Eu vou até colocar primeiro para vocês não confundirem. Então, eu vou somar ali os 3 notas. Como são 3 notas, eu tenho que dividir por 3. Como ele deu o valor da média, tá aqui, ó, 28,6, eu vou substituir no lugar desse MA aqui, que tá representando média aritmética. Lembrando que poderia ser um x com um tracinho em cima também aqui. Aqui eu já vou somar. X mais 2x, 3x. 3x mais 3x, 6x sobre 3. O que acontece quando eu tenho uma igualdade assim de frações? Não tenho nada aqui embaixo completo comum e multiplico o cruzado. Sempre comece multiplicando por valor aqui que tem a letra, para ficar mais fácil. Então, 6x vezes 1, 6x. 28,6 vezes 3, podemos até fazer a continha aqui do lado, para vocês visualizarem. Então, eu tenho 28,6 vezes 3. Quando é conta de número com vírgula, esquece que a vírgula existe. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 8, 24, com 1, 25. Sobe 2. 3 vezes 2, 6, com 2, 8. Esquece que a vírgula existe, no final conta o total de casas decimais. Como só tem uma casa decimal, uma casa na resposta. Então, aqui nós temos que é 85,8. O 6 está multiplicando, vai precisar passar dividindo. Então, ele vai passar dividindo aqui. O valor do x, vamos fazer a continha aqui também. Então, já vou aproveitar esse aqui mesmo e vou dividir por 6. Quando a gente está fazendo divisão agora de número decimal, lembra que um macetinho básico aqui é igualar as casas decimais. Então, eu posso só igualar aqui, ó. Tem uma casa, preciso de uma casa aqui. Daí, agora, a partir desse momento, eu esqueço que essa vírgula existe. E divido normalmente. Então, vou pegar o 85. O 85 cabe uma vez dentro do 60, né? Diminuo, aqui sobrou 5, aqui sobrou 2. Abaixo o 8, deu 258. Quantas vezes agora que vai caber? Só pensar, ó, 6 vezes quantos que dá 25, ou perto de 25? 6 vezes 4 é 24, né? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. Aqui sobrou 8, aqui sobrou 1, aqui não sobrou nada. Quero continuar ainda a minha conta. Para continuar a conta, acrescenta um 0 e uma vírgula lá na chave. Agora, 6 vezes quanto que dá 18? 6 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Chegamos aqui no resultado, 14,3. Que é a alternativa E também, tá? Então, isso é a média aritmética simples. Agora, a gente vai ver a média aritmética ponderada, tá? Então, na média aritmética ponderada é um pouquinho diferente. Então, ele fala assim, é uma média aritmética na qual alguns dos números envolvidos possuem pesos. Em outras palavras, a média aritmética ponderada é uma média aritmética na qual você repete os números tantas vezes quanto são os pesos. É dada através da equação. Como ele está repetindo várias vezes o valor, a gente usa esses pesos aqui, ó. Então, eu tenho o primeiro valor do x1 vezes o seu peso, mais o valor do x2 vezes o seu peso. Quer dizer, o tanto que esse valor se repetiu, o tanto que esse valor se repetiu, assim por diante. Dividido pelo somatório aqui dos pesos.
tá? No exemplo fica mais fácil de visualizar. Tem o primeiro aqui, ó. Comprei 5 doces a R$1,80 cada um. 3 doces a R$1,50 e 2 doces a R$2. O preço médio por doce foi D. Então, é o que a gente está falando ali em cima. Então, para calcular a média ponderada, eu vou precisar multiplicar o meu valor pela quantidade de vezes que ele tem. Então, no caso, vai ficar 1,80 vezes 5, que foi a quantidade de doces desse valor que ele comprou, mais 1,50 vezes 3, que foi a quantidade que ele comprou, e R$2 vezes 2, que foi a quantidade do doce que ele comprou. Peso é esses valores que estão se repetindo aqui. E dividido pela soma desses valores. Então, vai ficar 5 mais 3 mais 2. Ok? Então, vamos lá agora. Para calcular a média ponderada, vai ficar igual. 1,80 aqui vezes 5 vai me dar 9, mais 1,50 vezes 3, 4,50 ou 4,5. E 2 vezes 2, 4. E embaixo, a soma dos 3 aqui vai me dar 10. Continuando, primeiro lembra que a gente sempre resolve a multiplicação, foi isso que a gente fez nessa aqui de cima. Agora, toda essa soma aqui me deu 17,5 dividido por 10. Lembrando que quando a gente divide por 10, só a vírgula que anda. Tô dividindo por 10, a vírgula vai andar uma casa. Então, vai ficar 1,75. Alternativa correta, letra A. A média desses valores deu R$1,75. Vamos para o exemplo 2 da média ponderada, agora com tabela de frequência, tá? Fica até mais fácil visualizar. Uma avaliação com 6 testes foi realizada com os empregados de uma pequena indústria. Os resultados foram tabulados e apresentados em uma tabela, observe. Então, aqui tem o número de acertos e aqui tem a frequência absoluta, ou seja, a quantidade de vezes que a pessoa acertou 0 foi 2 vezes, que a pessoa acertou 1 foi 5. Então, essa aqui vai ser o nosso peso, no caso, que é a quantidade de vezes que ele aparece. Então, vamos montar agora essa nossa média. Então, tem a média ponderada, vai ser igual. Então, eu tenho o 0 apareceu 2 vezes. Então, 0 vezes 2, mais 1 vezes 5. Tô seguindo aqui na tabelinha. Mais 2 vezes 6. Mais 3 vezes 25. Mais 4 vezes 9. Mais 5 vezes 12. E mais 6 vezes 3. Tudo isso dividido pela soma dessas frequências aqui. Então, vai ficar 2 mais 5 mais 6 mais 25 mais 9 mais 12 mais 3. Beleza? Agora, vamos lá. A média vai ser igual. Agora, a gente vai fazer as multiplicações aqui. 0 vezes 2, 0. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 25, 75. 4 vezes 9, 36. 5 vezes 12, 60. E 6 vezes 3, 18. Tudo isso dividido, aqui embaixo a gente vai precisar fazer a soma. Se eu somar todos esses valores aqui, vai me dar 62. Continuando, então, a média ponderada vai ser igual. Agora, eu preciso somar esses valores de cima aqui. A soma deles vai dar 206, dividido pelo valor que a gente já tem, 62. Tá? Essa divisão aqui vai me dar o valor aproximado, ela não vai dar uma divisão exata de 3,3, tá? Então, a média dos acertos aqui
é 3,3. Então, quando tiver uma tabelinha assim com o valor da frequência, ela é o valor do peso, tá? Então, você vai fazer a multiplicação dos valores pelo peso, somando eles. Embaixo, a soma dessa frequência aqui. Vamos para o último desse. Ele diz assim, também caiu numa faculdade aqui, no vestibular. Ele fala assim, a tabela abaixo representa a distribuição de frequências dos salários de um grupo de 50 empregados de uma empresa em certo mês. Determine o salário médio dos empregados nesse mês. Então, aqui ele só está falando o número da classe, que é o número aqui de cada... Não vai influenciar em nada no nosso resultado essa parte da tabela aqui. O que influencia aqui, ó, o salário do mês e o número de empregados. O número de empregados é a quantidade de empregados que recebe entre R$1.000 e R$2.000. Então, esse aqui vai ser o nosso valor do peso, ele que está se repetindo. Por exemplo, 20 pessoas que recebem entre R$1.000 e R$2.000. Só que aqui tem dois valores, eu preciso de um valor só. Então, a gente vai pegar como se fosse um meio desse valor aqui. Tá? Então, no caso, entre 1.000 e 2.000, eu tenho 1.500. Entre 2.000 e 3.000, 2.500. E assim por diante. Tá? Então, vai ficar bem tranquilo aqui a gente resolver. Então, a média ponderada desse valor aqui vai ser o quê? O primeiro, entre 1.000 e 2.000, eu tenho 1.500. Então, 1.500 vezes 20, que é a quantidade de empregados que recebem. Segundo, entre 2.000 e 3.000, 2.500. 2.500 vezes a quantidade, 18. Terceiro, entre 3.000 e 4.000, 3.500 vezes a quantidade que aparece. E por último, entre 4.000 e 5.000, 4.500 vezes a quantidade que aparece. Tudo isso dividido por essa soma aqui. Então, vai ficar 20 mais 18 mais 9 mais 3. Ok? Então, vamos lá. Em cima, a gente vai fazer primeiro a multiplicação. Então, 1.500 vezes 20, eu tenho 30.000. Mais 2.500 vezes 18, tenho 45.000. Mais 3.500 vezes 9, tenho 31.500. E 4.500 vezes 3, eu tenho 13.500. Agora, embaixo, a gente já pode somar, né? Toda essa soma aqui embaixo vai me dar um total de 50. A média ponderada vai ser igual. Agora, eu preciso somar todos esses valores de cima. Em cima, ele vai dar 120.000. Dividido pelos 50 que nós já temos aqui. Posso cortar um zero. Ficou 12.000 dividido por 5. A minha média ponderada, se eu fizer essa divisão de 12.000 dividido por 5, vai me dar R$2.400. Tá? Então, ele perguntava o salário médio. O salário médio vai ser de R$2.400. Ok, pessoal? Esse foi o nosso estudo das médias, tanto aritmética simples quanto ponderada. Ok? Obrigada, pessoal. Até a próxima.